Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, o pastor Russell, lançando fogo na seara. Hoje nós queremos falar sobre a igreja, né? Não deixe de se congregar. O próprio Jesus, ele chama a igreja como a minha casa. Preste atenção, eu quero começar lendo hoje com você em Mateus, capítulo número 16 de Mateus, é um texto conhecido, 16, a partir do 17, Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou carne e sangue, mas o Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, meus queridos irmãos, Jesus mostra que ele levanta uma igreja no qual ele se coloca como o cabeça, né, irmão? Como o Senhor da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o próprio Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é o fundador da igreja, no qual ele é o cabeça. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus 10, 25, a Bíblia nos afirma um texto também muito conhecido, que você já conhece, lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25, o qual nos orienta sobre nós estarmos congregados, não deixar de congregar. Você imagina se o homem na igreja, às vezes é difícil manter de pé diante de Deus, imagine ele não se congregando. Então 10, 25, diz o texto, a palavra de Deus para nós em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, antes se ademoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então o autor de Hebreus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, porque a congregação, a igreja, o templo, é a casa de Deus, é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agora em Mateus capítulo 21, versículo 12, é interessante como Jesus se identifica com a sua igreja. Em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 12, presta atenção nesse texto de Mateus 21, 12, e nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se identifica com a igreja. Portanto, não deixe a sua congregação. Mateus 21, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. 21, 12, diz assim a palavra do Senhor: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombo, e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então vejam que ele chama a igreja a minha casa. Então Jesus, ele valoriza o templo, ele valoriza a igreja, ele chama a igreja de a minha casa. Em Deuteronômio 31, 12, já existe ali um primeiro momento em que o próprio Deus diz: congregai-vos o povo, né? Você pode conferir na sua Bíblia: congregai-vos o povo. Então há um lugar, o templo é o lugar da adoração, é o lugar da oração, é o lugar onde Deus se manifesta nas nossas vidas, ainda que sabemos que nós também somos templos e moradas do Espírito Santo, ainda que entendemos que na nossa casa nós podemos também orar, buscar a presença de Deus, mas o templo é o lugar onde Jesus valorizou. Então congregai-vos, valorize a igreja, né? Lá em Efésios 3:10 diz o texto: pela igreja ela será conhecida como a multiforme sabedoria de Deus. Confira comigo Hebreus capítulo 3, versículo 10, pela igreja, preste bem atenção, aí em Efésios 3, vai comigo para Efésios 3, nós vamos ver que também o apóstolo valorizou, ele mostra a igreja que é o local de adoração a Deus. 3:10 diz assim, 3:10,
para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? Pela a igreja, né? A igreja é o local da adoração, é o local no qual o próprio Jesus chama de a minha casa, né? A igreja é a minha casa, né? Então, meus queridos irmãos, valorize a igreja, né? Continue se congregando. Se você tem se decepcionado com alguma coisa, seja um exemplo, mude ela pela sua vida, né? Você também faz parte dessa igreja. Você deve ser um modelo nesse rebanho e deve ser um instrumento também de mudança na igreja. A igreja são feitas por homens. A igreja sempre vai ter problema e dificuldade porque são feitas por homens. Até mesmo no ministério de Jesus, os apóstolos tinham dificuldade. Nós vimos um Pedro que negou Jesus, nós vimos um Judas que traiu, vimos um Tomé que era incrédulo. Então, no próprio ministério de Jesus, havia problema que era feito por homem. Então, não se decepcione com a sua igreja, mas valorize a sua igreja, ame a sua igreja, leve a sério a sua igreja. Deus abençoe a todos. Pastor Russo lançando fogo na série. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus.